Você já se perguntou o que realmente resta de um homem quando ninguém mais o observa? O que o move em silêncio, o desejo de ser amado ou o pavor de não ser suficiente? E se o poder feminino não estiver em gritar por espaço, mas em habitar, em silêncio, o território secreto da alma masculina? Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Carl Gustav Jung. Há algo de desesperado na masculinidade moderna, algo que pulsa por trás dos ombros erguidos, das frases certeiras, das fotos bem editadas no Instagram. Homens se vestem de armaduras digitais, mas carregam o peito repleto de medos primitivos. O medo de não ser admirado, o medo de ser descartado, o medo de que, no fundo, eles não sejam nada do que dizem ser. E no centro desse labirinto psíquico há uma mulher, você, não como sedutora vulgar, nem como terapeuta involuntária, mas como figura arquetípica, como espelho. Todos nós, homens e mulheres, somos atravessados por forças que não compreendemos completamente. O que chamamos de personalidade pode ser só uma camada de verniz sobre oceanos de instintos, traumas e símbolos ancestrais. Jung chamaria isso de a sombra, aquilo que negamos em nós mesmos, aquilo que projetamos no outro, e quando duas sombras se encontram, ou há cura, ou há destruição. Este vídeo é uma travessia, um sussurro entre lucidez e delírio. Aqui não falaremos de estratégias vazias para conquistar alguém, falaremos de fraquezas, mas não como algo a ser explorado de forma cínica, e sim como pontos de acesso, brechas na armadura, lugares onde o inconsciente masculino pode ser tocado, entendido e, em alguns casos, redimido. Você está prestes a mergulhar nas 9 fraquezas que todo homem carrega, mesmo que negue. Mas faremos isso sob uma lente junguiana, simbólica, visceral. E como toda jornada profunda, essa começa com um espelho. Imagine um menino pequeno. Ele constrói uma torre com blocos de madeira, vira para a mãe e grita com os olhos brilhando. Olha o que eu fiz. Ela sorri, diz que lindo, meu filho, e ele cresce 2 centímetros só com aquele olhar. Esse é o embrião do homem adulto que você conheceu ontem no bar ou que divide a cama com você há anos. Só que agora ele chama a torre de projeto, empresa, carro novo ou treino. A verdade é crua. O homem é viciado em validação. E isso não é um defeito, é uma programação. Por trás do arquétipo do herói, aquele que conquista, vence, supera, existe uma criança que ainda precisa ser vista. Jung diria que essa busca por reconhecimento é uma tentativa desesperada de reconciliar o ego com o self, de validar sua existência num mundo onde emoções ainda são vistas como fraqueza. Mas aqui está o ponto onde tudo se rompe. Na tentativa de ser tudo, ele se perde de si mesmo. E é justamente aí que você, mulher consciente, entra. Você não precisa ser mais bonita, mais inteligente, nem mais do lar. Você só precisa entender o jogo silencioso da validação. Muitos homens esperam que você os admire, mas poucos sabem o que fazer quando você não o faz imediatamente. Eles acostumaram-se com mulheres que aplaudem, curtem, elogiam em excesso, com frases prontas e olhos treinados para agradar. Mas quando encontram uma mulher que observa antes de aplaudir, que elogia com precisão e não com frequência, algo muda. A mente dele começa a trabalhar. Ele sai do piloto automático. A ciência chama isso de reforço intermitente. Mas isso é muito mais do que neuroquímica. É psicanálise viva, é pulsão e falta. É a fome simbólica que o homem sente por uma validação que não seja moeda de troca, mas espelho da alma. Você já notou como ele publica conquistas esperando reações específicas? A foto no carro novo, o texto sobre superação, a piada que ele sabe que você vai rir. Esses são convites disfarçados, testes silenciosos, tentativas inconscientes de provar que ele merece ser admirado. Mas o que acontece quando você não reage como o resto do mundo? Silêncio, desconforto, curiosidade. Esse é o momento de ouro. Não elogie com pressa. Diga com voz serena: interessante o que você compartilhou. O que te fez postar isso? Veja a alma dele se expor. Veja o menino por trás do homem. Você não está negando o afeto.
está criando um campo simbólico onde ele precisa se revelar além da performance. Não se trata de manipular, se trata de refinar o valor da sua presença. Mulheres que distribuem aprovação como se fosse doce não despertam paixão profunda, despertam conforto, e o conforto sem desafio mata o desejo. Mas quando a sua validação vem de um lugar real, centrado, seletivo, ela vira um santuário. O homem se curva, não a você, mas ao próprio desejo de ser digno do que você viu nele. Existe uma frase de Jung que ecoa aqui como um mantra. O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Você não está aqui para ser um prêmio. Está aqui para ser catalisadora da transformação, para olhar nos olhos de um homem e, sem dizer nada, fazer com que ele questione tudo. É assustador, eu sei, mas é assim que a consciência age. Ela ilumina, ela revela, e no reflexo do seu olhar, um homem pode finalmente enxergar, não quem ele quer ser, mas quem ele verdadeiramente é. Agora me responda, você já teve a sensação de estar travado, mesmo tentando mudar? Já percebeu que por mais que leia livros, veja vídeos, se esforce, algo invisível continua te puxando de volta para os mesmos padrões? Pois saiba que isso não é coincidência. E tem uma explicação. Recentemente, pesquisadores e estudiosos redescobriram um modelo de transformação mental usado há séculos por filósofos, estrategistas e pensadores que mudaram o rumo da história. Um método silencioso, mas incrivelmente eficaz, que combina ciência, psicologia e sabedoria antiga, e que até hoje poucas pessoas conhecem. Quem aplicou descreve como uma virada de chave interna, clareza, disciplina, identidade mais forte, como se pela primeira vez estivessem realmente no controle da própria mente. Deixamos um vídeo completo explicando tudo isso no nosso site. Se quiser assistir agora, é só escanear o QR Code na tela ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Há algo que os homens jamais confessarão, talvez nem a si mesmos. Eles não desejam aquilo que possuem por completo, eles desejam aquilo que escapa. O conhecido tranquiliza, mas é o desconhecido que acende o fogo. A previsibilidade alimenta o afeto, mas é a incerteza que nutre o desejo. Carl Jung dizia que o encontro com o outro é, antes de tudo, o encontro com o desconhecido em nós. Quando um homem se sente confortável demais, quando ele já sabe sua reação, seu horário, sua rotina emocional, ele adormece. Ele ama, talvez, mas não deseja com o mesmo sangue. Você já percebeu isso? Homens que no início eram intensos, interessados, presentes, começam a desaparecer no conforto do seu sim. Não porque deixaram de gostar de você, mas porque deixaram de sentir a tensão que os movia. O mistério sumiu, e junto com ele o ímpeto primordial que impulsiona o masculino. A caça. Não me entenda mal. Não estou dizendo para você sumir ou fingir desinteresse. Isso seria teatro, e teatro cansa. Estou falando de preservar sua presença como algo sagrado, de entender que nem tudo precisa ser dito, nem todo sentimento precisa ser traduzido imediatamente, nem toda rotina precisa ser exposta. Quando você se desnuda inteira sem que ele tenha feito o trabalho interno de estar pronto, você não cria conexão, você cria saciedade precoce. É como ler o final do livro no primeiro capítulo. Qual é o estímulo para continuar? Veja, o mistério não está em fazer joguinhos. Está em manter viva a dança simbólica entre o eu que se revela e o eu que se preserva. O feminino, por natureza, é cíclico, intuitivo, não linear. Já o masculino, preso em sua estrutura reta, precisa da curvatura do mistério para se mover. Você é a curva. O desvio inesperado. A pausa entre o toque e a palavra. Quantas vezes você se pega explicando demais? Se justificando por estar ocupada? Se desculpando por não ter respondido antes? Você não precisa preencher todos os silêncios. Silêncio também é linguagem, e muitas vezes é a mais poderosa, porque o silêncio carrega o mistério da presença que não se entrega por inteiro. Imagine que você é uma melodia. Se essa melodia toca o tempo todo, em volume alto, ela se torna ruído. Mas se ela aparece em momentos inesperados, nos intervalos certos,
ela se torna inesquecível. Seu valor está no intervalo, não na constância. A mulher que entende isso não foge, ela apenas habita o espaço entre o sim e o não. Ela aparece, mas não se despeja. Ela compartilha, mas não se derrama. Quer um exemplo prático? Se ele te chama sempre no mesmo horário, não esteja sempre disponível, não como punição, mas porque você realmente está vivendo. Sua vida deve ser real, não uma vitrine emocional esperando interação. Quando ele perguntar o que você fez no dia, não entregue o roteiro completo. Diga apenas, foi um dia interessante, aprendi algumas coisas, e sorria. Mude de assunto, observe. O olhar dele vai te procurar com mais atenção. Essa escassez de informação cria um espaço para a imaginação masculina operar. E a mente, quando estimulada por lacunas, preenche com desejo. Ele começa a te ver não como um conteúdo concluído, mas como um universo em movimento, que ele quer decifrar. Mas aqui vai um ponto essencial. Você precisa sustentar esse mistério com verdade. Não adianta fingir que tem uma vida intensa se tudo gira em torno dele. O mistério precisa nascer de uma realidade interna, da sua conexão com seus próprios rituais, sua arte, seu silêncio, seus projetos, suas amigas, seus vazios. Só assim sua ausência será a presença. Sua não resposta será resposta. Seu atraso será antecipação. Jung fala da ânima, o arquétipo feminino no inconsciente do homem. A mulher que consegue tocar esse arquétipo não é aquela que diz tudo, mostra tudo, cede tudo. É aquela que deixa resíduos emocionais, ecos. Ela vai embora e ele ainda sente o perfume. Ela se cala e ele ainda escuta o som da sua voz. Isso não se ensina em escolas, isso é arte, e você pode praticar. Experimente nos próximos dias não se explicar tanto. Permita que ele sinta falta, não como castigo, mas como realidade. Você não está ali o tempo todo. E isso é lindo, porque quando você se torna previsível, você vira rotina. Mas quando você se torna enigma, você se torna necessidade psíquica. A mulher mistério não é inalcançável. Ela é imprevisível o suficiente para despertar o instinto mais ancestral do homem, a conquista. E o que é conquistado com esforço, raramente é esquecido. Lembre-se, o desejo não mora na certeza, ele vive e sobrevive na dúvida sagrada do que ainda não foi totalmente revelado. Feche os olhos por um instante. Imagine um homem sentado no escuro. Ele está ali sozinho, com o celular nas mãos, luz azul refletindo nos olhos, dezenas de mensagens não enviadas, pensamentos que ele jamais verbalizou, nem para você, nem para ninguém. Ele sorri nos encontros, ele sustenta conversas, ele responde com emojis bem colocados, mas por dentro ele grita. Esse grito é silencioso e é por isso que ninguém o ouve. Carl Jung dizia: a dor precisa ser sentida. O que não é trazido à consciência retorna como destino. E nesse retorno, muitas vezes, a dor vira comportamento, vira ausência, vira indiferença, não porque ele não sente, mas porque ele não sabe como nomear o que sente. A masculinidade, como ela foi ensinada por séculos, é uma prisão sem grades. Um homem pode estar do seu lado na cama, te tocar com força, te olhar nos olhos e mesmo assim estar emocionalmente exilado. A maioria dos homens que você conhece, por mais carismáticos, bem-sucedidos, racionais, carrega feridas invisíveis que nunca foram vistas e muito menos validadas. A infância masculina é marcada por silêncios. O menino cai, chora e ouve, engole o choro. Mais tarde sente medo e ouve. Seja homem, fica triste e ouve. Isso é frescura. Aos poucos ele aprende que sentir é um risco. Sentir é perder território. Sentir é expor-se ao ridículo. E assim ele constrói muros. Mas o que ele não sabe é que esses muros que o protegem do mundo também o afastam de si mesmo. É por isso que, quando você tenta acessá-lo emocionalmente, ele reage com fuga, irritação ou silêncio. Não é sobre você. É sobre uma dor antiga que ele aprendeu a camuflar com orgulho. O homem moderno vive o paradoxo. Ele deseja intimidade, mas teme ser visto. Quer ser compreendido, mas não sabe como se abrir. Quer ser vulnerável, mas não tem linguagem para isso. Ele se tornou, como diria Jung, um estranho dentro da própria alma. Você já notou isso?
Talvez ele diga que está cansado, mas o que ele sente é frustração. Talvez ele se afaste do nada e você ache que fez algo errado, mas na verdade, ele está enfrentando demônios internos para os quais nunca teve mapa. Homens raramente dizem, estou inseguro. Eles dizem, estou ocupado. Homens raramente admitem tristeza. Eles demonstram raiva ou frieza. E você, mulher sensível, sente esse vazio. E muitas vezes tenta preenchê-lo, com presença, com carinho, com disponibilidade. Mas o que ele precisa não é de mais atenção. O que ele precisa é de um espaço onde ele possa existir sem performance. E esse espaço você só cria quando para de tentar salvá-lo. Você não está aqui para ser terapeuta, nem para ser o chão emocional de um homem que nunca aprendeu a se sustentar. Você está aqui para ser um espelho que reflete, mas não se deforma por causa da dor alheia. Então, como agir diante dessa dor silenciosa? Primeiro, observe. Em vez de perguntar o que está acontecendo, diga, notei que você está mais calado, só quero que saiba que eu percebi. Simples assim. Você não está invadindo, está mostrando que está atenta. E mais do que isso, está oferecendo um convite sutil à consciência dele. Segundo, não personalize a distância. Se ele se fecha, não significa necessariamente desinteresse. Muitas vezes é autoproteção. O homem ferido não aprendeu que vulnerabilidade é vínculo. Ele aprendeu que vulnerabilidade é fraqueza. E ele prefere parecer frio do que parecer frágil. Terceiro, não tente curá-lo. Curar alguém que não está pronto é como tentar acordar quem ainda precisa sonhar. Se você tenta resolver a dor dele por ele, você o infantiliza e anula seu próprio processo de amadurecimento. Você pode estar presente, mas não deve ser muleta. A cura só acontece quando a dor é olhada, e isso só ele pode fazer. Mas há um presente precioso que você pode dar, a presença lúcida. Uma presença que não exige, não sufoca, não dramatiza, apenas está. Uma presença que sustenta o silêncio sem interpretá-lo como rejeição. Uma presença que diz, quando estiver pronto, eu estarei aqui. Não para consertar, mas para caminhar ao lado. Essa postura não é fácil. Requer maturidade emocional, requer que você sustente a sua própria dor de não ser acessada sem transformá-la em cobrança. Mas quando ele finalmente se sentir seguro, quando o gelo começar a derreter, você será lembrada não pelo que disse, mas por ter aguentado a ausência sem desaparecer de si mesma. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A dor invisível do homem moderno só se dissolve quando é trazida à luz, não pela força, mas pela presença. E às vezes, o maior ato de amor é não interromper o processo do outro. Lembre-se, o homem que não se conecta com sua dor está destinado a repeti-la, mas o homem que encontra uma mulher que o vê, sem julgá-lo, sem diminuí-lo, sem tentar moldá-lo, encontra talvez pela primeira vez um lugar onde pode se desfazer sem ser destruído. E esse lugar pode ser você, mas só se você tiver coragem de ser inteira, mesmo diante da incompletude dele. Há algo sedutor em um homem que parece não precisar de ninguém. Ele chega e sai como quer, se move com autonomia, responde com firmeza, vive com aparente controle. Ele é o tipo que parece resolver tudo sozinho, que não pergunta, não se desculpa, não se entrega. Ele parece livre, mas se você olhar com atenção, vai notar. Essa liberdade, muitas vezes, é só solidão disfarçada. Carl Jung dizia que as máscaras que usamos para o mundo são necessárias, mas perigosas quando confundidas com nossa identidade. A autossuficiência, em muitos homens, é essa máscara, uma tentativa de parecer inteiro, quando por dentro ainda falta chão. Desde cedo, eles aprendem que depender é sinal de fraqueza, que pedir ajuda é humilhação, que precisar de afeto, de companhia, de escuta, é coisa de gente fraca, mole, vulnerável. Então, eles constroem cascas de eficiência, de sarcasmo, de superioridade emocional. Mas o que poucos percebem é que todo excesso de orgulho é uma defesa contra a carência. Sim, o homem que diz, não preciso de ninguém, geralmente é aquele que não suportaria ser deixado sozinho com sua própria dor. Ele teme depender porque já foi decepcionado. Ele evita vínculos profundos porque teme o abandono.
Ele se protege com uma muralha de independência, mas lá dentro existe um menino exausto de sustentar tudo sozinho. E é aqui que a coisa se torna perigosa. Esse tipo de homem pode ser magnético. Você sente que precisa provar que é digna de entrar. Você se esforça para ser diferente, para ser a exceção. E, sem perceber, você começa a negociar sua presença na tentativa de ser aceita por alguém que finge não precisar de você. Mas essa dança é fatal, porque quanto mais você tenta se aproximar de um homem que vive atrás da máscara da autossuficiência, mais ele se afasta. Não por maldade, mas porque ele confunde intimidade com perda de controle. Ele vai admirar sua força, sua entrega, sua disponibilidade, até o ponto em que isso começa a exigir reciprocidade. Aí ele recua, se fecha, some, fica frio, ou pior, começa a te criticar por sentir demais. Você vira espelho, e ele não quer se ver. O que fazer diante disso? Primeiro, reconheça que você não vai salvar ninguém. Você não vai curar a solidão dele com sua presença. Não vai quebrar a máscara com sua empatia. Você pode oferecer conexão, mas não pode obrigar ninguém a recebê-la. Segundo, observe a contradição. Homens autossuficientes demais dizem que não precisam de nada, mas exigem atenção. Desprezam o emocional, mas se incomodam quando você se afasta. Dizem que não ligam, mas se frustram quando você deixa de corresponder. Isso não é força, isso é carência orgulhosa. Jung falava muito sobre a persona, o papel social que usamos para funcionar no mundo, e alertava: quem se identifica demais com a persona perde o acesso ao self, à essência. O homem que acredita ser sua máscara começa a sufocar o que há de mais humano em si, a necessidade de vínculo. Mas por que isso acontece com tanta frequência? Porque admitir a carência exige coragem, e coragem exige humildade. Coisa rara em uma cultura que ensina homens a vencer, nunca a se vulnerabilizar. Por isso, é fundamental que você não entre no jogo de provar que merece entrar. Não negocie presença com quem finge não precisar de ninguém. Não insista em entrar num castelo que foi construído para não ter portas. Se ele te olha e diz: "Eu me basto", você pode sorrir e responder: "Que bom, porque eu também". Você não precisa competir com a autossuficiência dele, você precisa habitar a sua. E aqui está a chave. Quando você se torna inteira, quando para de implorar espaço, ele sente o deslocamento. A máscara começa a incomodar. Ele percebe que sua presença não é dada, é escolhida, e que, se quiser estar com você, terá que tirar a armadura. Mas nem todos conseguem. Alguns preferem seguir com a pose, mesmo que isso custe a intimidade. E é por isso que você precisa estar preparada para honrar o seu próprio limite. Você não está aqui para ser testemunha da prisão de ninguém. Está aqui para construir pontes, e não para bater em muros eternamente fechados. Há um trecho de Jung que diz: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. E às vezes, a maior escuridão que o homem esconde é o medo de precisar de alguém, o medo de se entregar e não ser correspondido, o medo de, ao abaixar a guarda, descobrir que ninguém ficou. Mas, ironicamente, o que ele mais deseja é exatamente isso: ser visto mesmo com a armadura trincada, ser acolhido sem ser consertado, ser desejado não pelo que exibe, mas pelo que esconde. E isso talvez só seja possível quando ele encontra uma mulher que não se assusta com o silêncio, nem se curva diante do orgulho. Uma mulher que sabe que o verdadeiro poder está em não implorar por espaço onde não há presença. Então lembre-se, você não precisa ser o espelho que distorce para caber no mundo dele. Você pode ser o reflexo que o obriga a se ver e, talvez, a se transformar. E se ele não estiver pronto, você segue, inteira, livre, autossuficiente, de verdade. Há mulheres que passam despercebidas, mesmo que gritem, e há outras que, mesmo em silêncio, fazem a sala parar. Elas não são necessariamente as mais belas, nem as mais inteligentes. São as que carregam presença, uma vibração silenciosa, densa, quase primitiva, como um campo magnético que não pede licença, mas ocupa espaço. Carl Jung chamaria isso de arquétipo, e mais especificamente de anima, a imagem simbólica da mulher no inconsciente do homem.
Quando um homem encontra uma mulher que encarna esse arquétipo com profundidade, ele não se sente apenas atraído, ele se sente atravessado. Mas atenção, isso não tem a ver com aparência, tem a ver com integração. A mulher que encarna sua força arquetípica não busca ser desejada, ela é o desejo em forma de gesto. Ela não exige atenção, ela atrai atenção pelo simples fato de estar enraizada em si mesma. Ela não implora por presença, porque sua própria presença já é um mundo inteiro. Essa mulher não é um personagem, ela é símbolo. Símbolo de tudo que o homem perdeu em si mesmo. A intuição, a profundidade, a delicadeza, o caos criativo, a fluidez, o sentir. E por isso ela o perturba e o encanta ao mesmo tempo. Você já foi esse símbolo sem perceber. Naquela vez em que não respondeu de imediato e ele ficou inquieto. Naquela conversa em que você nomeou o que ele não sabia sentir. Naquele dia em que você foi embora sem drama e ele sentiu que algo essencial se perdeu. Essa é a mulher arquétipo. Não a que grita, me ame, mas a que sussurra, sem dizer uma palavra, reconheça-se. E por que isso é tão poderoso? Porque homens, muitas vezes, se tornam especialistas em lidar com mulheres que querem ser escolhidas, mas se perdem completamente diante de uma mulher que já se escolheu. Essa mulher não oferece garantias, ela não se adapta, ela não edita seus silêncios para parecer mais acessível. Ela existe. E isso basta. Mas cuidado, essa presença só é real se for inteira. Não adianta interpretar o arquétipo. Você precisa encarná-lo. E isso só acontece quando você se reconcilia com a sua própria profundidade. Você precisa amar seu corpo quando ele não está padrão. Respeitar seus ciclos quando o mundo exige linearidade. Honrar sua intuição mesmo quando ela não tem lógica. Dizer não, mesmo quando tem medo de perder. Ficar em silêncio quando a ansiedade te empurra para o controle. Tudo isso é presença. Tudo isso é poder. Não aquele poder de domínio, de manipulação, mas o poder de ser tão você, tão inteira, tão vibrante em sua própria frequência, que qualquer um que se aproxime sente que precisa crescer para merecer estar ao seu lado. E esse é o ponto. A mulher como arquétipo não baixa o nível para ser aceita. Ela é o chamado para que o outro se eleve. Quantos homens você já conheceu que tentaram te reduzir? Que chamaram sua intensidade de exagero? Sua intuição de loucura? Sua força de arrogância? Eles não estavam rejeitando você. Estavam tentando escapar do que você os obrigava a ver. A presença feminina integrada é um espelho cruel para quem vive pela metade, mas também é o portal mais profundo de transformação para quem está pronto para atravessar. Jung dizia que o encontro com a ânima no homem é um passo essencial na jornada de individuação, ou seja, no caminho de se tornar inteiro. A mulher que desperta essa imagem nele ativa forças adormecidas, e com isso pode tanto curá-lo quanto destruí-lo, porque nem todo homem está pronto para lidar com a intensidade de uma mulher que sabe quem é, e você precisa estar em paz com isso. Nem todos vão te aguentar, nem todos vão permanecer. Alguns vão tentar te apagar, outros vão tentar te possuir. E poucos, bem poucos, vão querer caminhar ao seu lado com verdadeira presença. Mas esses poucos, esses valem a espera. Porque para estar com uma mulher que vibra como arquétipo, o homem precisa ter iniciado sua própria jornada para dentro. Ele não pode estar apenas interessado na superfície. Precisa desejar a profundidade, mesmo com medo. E você, por sua vez, precisa saber sustentar sua própria energia, não se esvaziar para caber, não se calar para ser aceita, não se apagar para ser vista. A mulher que se apaga para ser amada se torna sombra. A que permanece acesa, mesmo na ausência, vira farol. E é isso que você pode ser, um farol, não para guiar ninguém, mas para lembrar que há luz, mesmo no fundo do mar. Talvez você esteja aqui não apenas por curiosidade, mas porque algo em você cansou. Cansou de se sentir incompreendida, cansou de dar tudo e receber pouco. Cansou de ser a mulher que vê os outros com profundidade, mas raramente é vista com a mesma coragem. E agora, depois de atravessar essas 5 camadas da psique masculina, de tocar nas fraquezas que os homens escondem até de si mesmos, algo dentro de você mudou. Você não está mais no mesmo lugar. Você já não olha para eles da mesma forma, já não se culpa tanto quando alguém se afasta.
Já não interpreta o silêncio como rejeição. Porque agora você entende. Muitos homens não fogem de você. Eles fogem do espelho que você representa. Carl Jung nos lembrou que a consciência é o maior presente que alguém pode oferecer a si mesmo. Mas consciência dói. Ela rasga véus. Ela revela a criança ferida por trás do homem bem-sucedido. Ela mostra o vazio atrás da autossuficiência, o orgulho por cima da carência, o desejo escondido na frieza. E você, ao se tornar mais consciente, carrega agora uma responsabilidade silenciosa. Não se deixar mais perder para ser aceita. Não descer para caber. Não se calar para manter o outro confortável. Você não veio ao mundo para se tornar confortável. Você veio para ser real, inteira, presença que eleva e nunca que anula. Porque, veja, você pode continuar tentando ser a mulher que ele quer, ou pode se tornar a mulher que ele precisa, aquela que ativa arquétipos adormecidos, que não diz o óbvio, que provoca o crescimento, não a repetição. A mulher que não se oferece como prêmio, mas como caminho. Caminho que só pode ser trilhado por quem aceita o peso e a luz da verdade. Você sabe agora que muitos homens ainda estão em guerra consigo mesmos. Eles estão lutando batalhas invisíveis, projetando feridas antigas em amores novos. Você não pode salvá-los disso, mas pode escolher não ser mais palco para repetições inconscientes. Você se tornará inesquecível não por causa da sua beleza, da sua voz ou do seu toque, mas por causa da sua clareza. Porque um dia ele se lembrará daquela mulher que não tentou possuí-lo, que não implorou, que não competiu, mas que olhou direto para a alma dele e disse, mesmo sem palavras, eu vejo você, e você pode ser mais. E se ele não souber o que fazer com isso, você vai embora, não como uma perda, mas como um aviso. Você é o tipo de mulher que deixa saudade nas camadas onde nenhuma outra chegou. Agora olhe para si mesma, sem maquiagem, sem filtros, apenas você. O que você vê? Espero que veja a mulher que sobreviveu a todas as versões que tentou ser para agradar. A mulher que agora volta para si mesma, mais madura, mais livre, mais perigosa. Perigosa para os jogos pequenos, perigosa para o amor raso, perigosa para qualquer tentativa de apagamento. Você não está mais no início, mas também não está no fim. Você está num limiar, na beira de um novo modo de amar, e antes disso, de existir. O mundo é cruel com mulheres profundas, mas também se curva diante delas quando elas decidem não se esconder mais. A pergunta agora não é como conquistar um homem, mas quem sou eu quando paro de tentar ser escolhida? E essa resposta ninguém pode te dar. Você vai descobrir ao viver, ao sentir, ao perder, ao renascer e principalmente ao recusar qualquer tipo de amor que exija que você se traia. Eu precisei viver muita coisa antes de escrever esse roteiro. Precisei me calar quando queria explodir. Precisei me esforçar para ser entendida por homens que nem sequer sabiam ouvir a si mesmos. Já fui aquela que explicava demais, esperava demais, sentia demais, e no fim ficava com o menos. Menos presença, menos verdade, menos reciprocidade. Até que um dia, sozinha num quarto silencioso, enquanto o mundo lá fora seguia girando, eu me perguntei, por que preciso diminuir minha intensidade para caber no silêncio dele? Essa pergunta me quebrou, e foi justamente isso que me reconstruiu. Então, se esse vídeo te tocou, é porque, de alguma forma, você também está cansada de interpretar papéis que não te pertencem, e talvez esteja pronta para algo mais verdadeiro, mais arriscado, mais seu. Eu só quero te agradecer por ter ficado até aqui. Não é fácil mergulhar nesses temas. Não é leve encarar que, às vezes, o que você chama de amor é só carência alimentando a fantasia. Mas o simples fato de você ter ouvido, até o fim, já diz muito sobre o que está nascendo em você agora. Ah, e não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para assistir ao vídeo completo sobre o processo de reprogramação mental que vem ajudando pessoas comuns a conquistarem mais clareza, foco e controle emocional, com base em ciência, filosofia e práticas que funcionam no dia a dia. E se você sentiu que esse vídeo traduziu algo que você nunca soube colocar em palavras, curta, comente, mas principalmente, compartilhe. Porque, sinceramente, o algoritmo já está cheio de vídeos sobre como fazer ele correr atrás de você.
Vamos alimentar algo mais profundo, por favor? E se quiser continuar essa jornada, tem 2 vídeos aparecendo aqui na tela agora. Mas eu não vou dizer o tema. Assista por sua conta e risco. Talvez eles revelem verdades que você não está pronta para ouvir. Ou talvez revelem exatamente o que você precisa lembrar. Nos vemos lá. Ou aqui, no silêncio de quem cansou de fingir que não sente. Boa noite, mulher intensa. Boa noite, mulher inteira. E que nunca mais você aceite ser vista como pequena por alguém que se recusa a enxergar a sua grandeza.